Fala galera íntegra, tudo bem? No vídeo de hoje eu quero convidá-los a começar a estudar, se já não começaram, o ESG, né? O Environment, o Social e o Governance, ou seja, o meio ambiente, social e a governança. Apesar de ser uma questão que já aborda temas, já são do contexto das empresas, nos últimos 2, 3 anos esse é um assunto que voltou muito forte com essa nova roupagem, né? E o que nós temos para contribuir nisso? Ah, Rui, obviamente a governança. Não é só isso. Toda vez que a gente fala de ESG, a gente está falando de uma visão holística na empresa. E nós, auditores, temos que estar cada vez mais preparados para ter essa visão holística, se quer ser um auditor moderno, digamos assim. Eu sempre me lembro do vídeo que eu tenho aqui no canal sobre o auditor jurássico, que eu fiz uma interpretação, né, uma livre interpretação do texto do Richard Chambers, do IAA, onde ele fala sobre algumas coisas que você é caracterizado como sendo um auditor jurássico. E não ter uma visão holística faz parte disso. O que é uma visão holística? É uma visão onde você vê a empresa como um todo. Você não só vê a auditoria interna como uma caixa. Você vê a auditoria interna fazendo parte daquele contexto, vê que a auditoria interna tem que entender o que está funcionando, não somente naquele processo que você está auditando, mas também todos os intervenientes daquele processo. E as questões de ESG, elas entram nessa interpretação. Por quê? O meio ambiente, nós já temos aí as auditorias de meio ambiente, as certificações de meio ambiente, a participação da empresa nas questões ambientais, em como a atuação da empresa afeta o meio ambiente ao seu redor, ou então como ela afeta o meio ambiente como um todo, né? Isso é um pouco mais factível, né? Um pouco mais claro para a gente, digamos, interpretar. Mas a questão social, ela tem sido cada vez mais forte porque vem à tona a questão sobre o seguinte: qual é o papel social das empresas, né? Eu tenho estudado algumas coisas nisso, e se a gente pensar na tese institucionalista, né, que é aquela da governança, que é aquela onde a empresa tem muito mais agregado que simplesmente é, rentabilizar o patrimônio dos acionistas, que é a tese contratualista, você percebe que o social não é só você ajudar uma ONG ou coisa parecida. O social são campanhas, movimentações que a empresa faz em prol da sociedade onde ela está inserida. Então, não é muito mais do que ficar dando dinheiro para a ONG. Não, nada contra, mas apenas um exemplo. É, favorecendo um time de futebol local. É muito mais. É, por exemplo, incentivar cooperativas de trabalhadores locais para gerar renda, né? Apoiar escolas em certos programas que a escola faz. Isso faz parte do S, né, do ESG. E a governança é um pouco do que é mais próximo, né, do auditor. O auditor, auditoria interna, junto ao código de ética, a parte de controles, a freios e contrapesos aí da relação entre acionistas, administradores e stakeholders, tem uma visão um pouco mais clara do que seja governança dentro dessa sigla. Então, quero convidá-los a estudarem ESG para que possam contribuir com as empresas de vocês, trazendo esse conhecimento, trazendo a participação da auditoria interna nesse contexto e tornando o auditor interno não jurássico, um auditor interno moderno que entende o papel dele naquele ambiente, naquele cenário e principalmente como a empresa pode melhor ser inserida no ambiente negocial. Fica a dica, continuemos íntegros. Tchau.